Erik Björnsson, mais conhecido como Erik, o Vitorioso, está entre as figuras mais proeminentes da era viking da Suécia. Embora reis tenham governado a Suécia antes dele, Erik é o monarca mais antigo em uma sucessão real contínua, cuja existência é confirmada por várias fontes independentes. Por isso, a maioria das listas oficiais de governantes suecos inicia com seu nome. Ele ganhou o epíteto de o Vitorioso, que significa abençoado com a vitória, após triunfar sobre seu sobrinho, o lendário berserker Styrbjörn, o Forte, e os temíveis Jomsvikings na Batalha de Fidsvalir, travada perto de Uppsala. Sua vitória, que muitos acreditam ter sido concedida pelo próprio Odin, marcou o início de um reinado caracterizado pela expansão sueca e pelo aumento da influência do país. De acordo com os cronistas medievais, Adam de Bremen e Saxo Gramático, Erik também reivindicou o trono da Dinamarca após derrotar e exilar o rei Sweyn Barbaforcada, passando assim a governar tanto a Suécia quanto a Dinamarca. Erik, o Vitorioso, é mencionado em diversas fontes históricas e literárias. A Heimskringla, uma crônica dos reis da Noruega, a história dos arcebispos de Hamburgo de Adam de Bremen, o conto de Styrbjörn, o campeão sueco preservado no Flateyjarbók, e a Gesta Genorum de Saxo Gramático, também conhecida como Os Feitos dos Dinamarqueses. Embora alguns dos relatos sobre ele tenham natureza lendária, a convergência de referências em textos tão diversos confirma que o homem por trás do mito foi, sem dúvida, uma figura histórica real. Esta é sua história. De acordo com a saga do rei Hedrick, o sábio, Erik, o Vitorioso, afirmava ser descendente de um dos maiores heróis da era viking, o rei Ragnar Lothbrok. A saga narra a ascensão da linhagem de Ragnar ao poder e sua dominação do reino sueco. Após a morte do rei Harald Dente de Sabre, seu filho Astani, o Maligno, subiu ao trono sueco. Seu reinado durou até que ele foi morto pelos filhos de Ragnar, conforme descrito em sua saga. Com a queda de Astani, os herdeiros de Ragnar tomaram posse da coroa sueca. Após a morte de Ragnar, seus filhos dividiram seu vasto legado. Bjorn, Braço de Ferro, reivindicou a Suécia, Sigurd, Olho de Serpente, governou a Dinamarca, Vitsuk ficou com as terras ao leste e Ivar, o Desossado, assumiu o controle da Inglaterra. O trono sueco permaneceu nas mãos dos descendentes de Bjorn, Braço de Ferro, que fundaram o que veio a ser conhecido como a Casa de Munso, também chamada de Casa de Bjorn Braço de Ferro ou a Velha Dinastia. Na tradição nórdica dizia-se que o próprio Ragnar descendia de Odin, tornando-o não apenas um rei, mas um herói semidivino dotado da sabedoria, força e destemor em batalha do Pai de Todos. Erik, o Vitorioso, descendente direto de Bjorn Braço de Ferro, sendo seu tataraneto de 4ª geração, estava destinado a herdar o trono sueco após a morte de seu pai, o rei Bjorn Eriksson, ele próprio uma figura envolta em lendas. Pouco se sabe sobre a infância de Erik. Disse que ele nasceu por volta do ano de 945 e provavelmente recebeu a educação tradicional da realeza escandinava, sendo treinado no uso da espada, machado e lança, habilidoso nas artes de pilhagem e guerra e imerso em rituais de veneração aos antigos deuses nórdicos. Erik depois governou a Suécia junto com seu irmão Olof por anos. O reinado conjunto acabou abruptamente quando Olof foi envenenado num banquete. A identidade do assassino segue misteriosa. As suspeitas caíram sobre Erik. Ou Styrbjörn, o Forte, filho de Olof, que já tinha fama temível por sua violência e ameaça. Quando Styrbjörn completou 12 anos, ele se apresentou diante de seu tio e reivindicou seu direito de nascimento, um lugar ao seu lado no trono como era seu devido. Mas o rei Erik recusou e mandou que esperasse até os 16 anos. O príncipe, já orgulhoso e de espírito feroz, foi amargamente negado. Quando Styrbjörn atingiu a maioridade,
O Ting, o antigo conselho dos homens livres, rejeitou sua reivindicação ao trono. Não era seu sangue que eles questionavam, mas sim seu espírito. Feroz, desafiador e incontrolável. Temendo o caos que ele poderia trazer, eles lhe negaram o reinado. Assim, Eric se tornou o governante indiscutível. O rei Eric decidiu mandá-lo embora, mas fez isso com honra, concedendo-lhe 60 navios longos bem armados. No exílio, Styrbjörn virou o terror do Mar Báltico. Aos 20 anos, ele focou nos lendários Jomsvikings, irmandade de mercenários de elite unidos por um código inquebrável. As sagas contam que ele os desafiou, invadiu sua poderosa fortaleza de Jomsborg e derrubou seu fundador Palnatoke, assumindo o comando dos Jomsvikings. De acordo com a saga Knytling, Styrbjörn travaria guerra no leste, iria para a Dinamarca como conquistador e chegou até a capturar o próprio Harald Dente Azul. Daquele cativeiro surgiu um pacto de sangue. Harald deu a ele sua filha Tura em casamento e se comprometeu com a causa de Styrbjörn. Após tempestades e lutas, Styrbjörn voltou do exílio e virou um lendário senhor da guerra, mestre dos Jomsvikings, que fazia reis tremerem. E com o fogo ainda nos olhos, ele voltou mais uma vez para a Suécia, a terra natal que o havia expulsado. Eric havia recebido a notícia. Seu sobrinho Styrbjörn foi para a Suécia, liderando uma armada de 200 navios longos. Entre eles estavam os temidos Jomsvikings e seus novos aliados dinamarqueses. Quando a notícia chegou ao rei Eric de que esse poderoso exército havia entrado nas águas do lago Maloran, ele não perdeu tempo. De Uppsala, ele convocou suas forças, preparando-se para defender sua coroa. Styrbjörn jurou nunca deixar a Suécia e prometeu conquistar o trono ou morrer tentando. Ele colocaria fogo em seus navios longos. Não haveria volta. Para ele restava vencer ou morrer. Os exércitos se encontraram nas planícies de Fidesvilir. O rei Eric criou um plano astuto. Ele amarrou o gado junto, armou-os com lanças e lâminas e os conduziu em direção aos Jomsvikings em um frenesi de sangue e medo. O campo de batalha mergulhou no caos, mas Styrbjörn, um chefe de guerra experiente, rapidamente reuniu seus guerreiros. O confronto seguiu intenso à noite e no dia seguinte. As sagas contam sobre uma noite de presságios. Na véspera do segundo dia, Styrbjörn ofereceu um sacrifício a Thor, buscando o favor do deus do trovão, mas em vez disso, um estranho de barba ruiva entrou em seu acampamento, recitando um verso escáldico que repreendia o príncipe por sua arrogância e previa sua queda. Em outro lugar, o rei Eric fez seu próprio pedido, este a Odin, a sombra do templo dos deuses. Ele prometeu 10 anos de sua vida em troca da vitória. Naquela noite, uma figura alta, encapuzada e de manto apareceu para Eric. Ele entregou ao rei um simples junco e sussurrou: "Lance isso sobre seus inimigos e grite, que Odin leve todos vocês." Ao amanhecer, Eric obedeceu. Quando o junco saiu de sua mão, transformou-se no ar em uma lança, voando sobre o exército de Styrbjörn. Imediatamente, as forças do príncipe ficaram cegas. Então, das colinas, uma avalanche desceu rugindo, engolindo os Jomsvikings e seu líder sob uma camada de terra e neve. O rei Haroldo e os dinamarqueses fugiram, recuando para seus navios. Enquanto sumiam ao longe, uma lança foi vista voando acima. As sagas falam dos próprios deuses intervindo na batalha, mas muito provavelmente foi a força e a estratégia das forças suecas que garantiram a vitória. Styrbjörn caiu entre os inúmeros mortos, e com sua morte o rei Eric não apenas venceu uma batalha, mas também matou uma lenda. Após a batalha, Eric ganhou o título de Eric, o Vitorioso.
Enquanto isso, o nome de Styrbjörn sumiu nas brumas da lenda. De acordo com Heimskringla, Erik o Vitorioso tomou como esposa Sigrid a Altiva, filha de Skoglar Tost, celebrada nas sagas como a viking mais rica e ilustre da Suécia, famosa por sua habilidade marcial e pelo sucesso de suas muitas incursões. Sigrid também aparece na saga do século XII atribuída ao monge islandês Oda Snorriason. Nela lemos: ele se casou com Sigrid, a orgulhosa, mas depois se separou dela, pois ela era feroz e de temperamento inflexível. Era a mulher mais briguenta. Ele concedeu a ela Gautland. O filho deles era Olaf, o sueco. Gotaland ou Gutland é uma das 3 grandes regiões da Suécia, compreendendo 10 províncias na parte sul do reino. Conceder a ela uma terra tão vasta e fértil como parte da separação não foi um gesto pequeno. Isso demonstra tanto o peso da separação quanto o alto status que ela possuía, mesmo no divórcio. O cronista eclesiástico alemão Adam de Bremen, escrevendo por volta do ano de 1075, fornece o relato mais antigo conhecido do rei Érico, um que difere notavelmente das sagas nórdicas posteriores. A principal fonte de Adam foi o rei Sueno II da Dinamarca, que era neto de Sueno Barba Bifurcada, sendo que Sueno II foi entrevistado pessoalmente e seus relatos foram adicionados à crônica. Assim como nas sagas, Adam chama Érico de o mais poderoso, comparável aos títulos Érico, o Vitorioso, ou Érico, o Grande. Adam coloca o reinado de Érico após o de um certo Emundo Eriksson, embora ele não explique a relação familiar entre eles. Curiosamente, Adam não menciona a famosa Batalha de Fyrisvilir. Em vez disso, ele relata que Érico reuniu um vasto exército e lançou uma invasão à Dinamarca para enfrentar o rei Sueno Barbarruiva. O motivo dessa campanha não está claro, mas Adam observa que envolveu uma aliança entre Érico e o poderoso governante polonês Boleslao I, que deu a Érico sua irmã ou filha em casamento. A princesa polonesa é frequentemente identificada como Gunhild de Wendon, que aparece nas sagas nórdicas como filha do rei Budisleu, outro nome para Boleslau. Alguns estudiosos até sugerem que ela pode ser a mesma mulher conhecida nas sagas como Sigrid, a Altiva. Segundo Adam, Érico teve sucesso ao invadir a Dinamarca. Érico assumiu o controle da Dinamarca enquanto Sweyn foi forçado ao exílio, fugindo primeiro para a Noruega, depois para a Inglaterra e, por fim, para a Escócia, onde o rei o recebeu com generosidade e honra. Adam ainda relata que o governo de Érico sobre a Dinamarca coincidiu com um aumento nos ataques vikings ao longo da costa norte da Alemanha. Uma frota de navios suecos e dinamarqueses subiu o rio Elba e desembarcou em Stade, na Saxônia. Lá, um exército saxão os confrontou, mas sofreu uma derrota esmagadora. Nobres proeminentes foram capturados e levados para os navios vikings, enquanto os invasores devastavam a terra sem resistência. Entre os prisioneiros estava o marquês Sigafred, que mais tarde escapou à noite com a ajuda de pescadores. Enfurecidos, os vikings mutilaram os prisioneiros restantes, cortando mãos, pés e narizes, e os lançaram na praia. Adam caracteriza o rei Éric como pagão e inicialmente hostil ao cristianismo. Ainda assim, missionários estrangeiros e convertidos locais atuaram durante seu reinado. Entre eles, estava Odiknar, o Velho, que pregou em regiões como Zelândia, Escânia e Suécia. Eventualmente, Éric aceitou o batismo, provavelmente durante sua estadia na Dinamarca, o que faria dele o primeiro rei sueco a fazê-lo. Esse ato fundamental abriu caminho para que missionários cristãos cruzassem da Dinamarca para a Suécia. No entanto, com o tempo, dizem que Éric abandonou a fé cristã e retornou à antiga religião nórdica. Após sua morte, Sweyn Forkbeard retornou do exílio e recuperou o trono dinamarquês. Disse também que ele se casou com a viúva de Éric
embora sua identidade permaneça incerta, e tornou-se padrasto do filho de Erik, Olof, formando uma poderosa aliança entre as casas reais da Dinamarca e da Suécia. A causa da morte de Erik segue não registrada. Acredita-se que ele morreu por volta de 995, com cerca de 50 anos. Se os relatos sobre sua conquista da Dinamarca, seu triunfo na Batalha de Fyrisvilir e suas bem-sucedidas campanhas vikings na Saxônia forem verdadeiros, então Erik está entre os maiores, se não o maior rei da Suécia durante a Era Viking. No entanto, seu legado não se mede só por conquistas. Ao abraçar o cristianismo, Erik abriu as portas para que a fé criasse raízes em seu reino. Seu filho Olavo foi criado como cristão e é celebrado em muitas crônicas por sua piedade. Olavo se tornou o primeiro rei sueco a permanecer fiel ao cristianismo durante toda a sua vida, marcando um ponto de virada na espiritualidade da nação. Assim começou o fim dos antigos deuses na Suécia. E ainda assim as sagas contam uma história cheia de ironia. Foi ao próprio Odin que Érico certa vez recorreu, suplicando por vitória em Fyrisvilir, que um rei que devia sua coroa, talvez até sua vida, ao Pai de todos, fosse o responsável por inaugurar a Era de Cristo. É um lembrete de como os ventos do destino mudam rapidamente, até mesmo para os poderosos. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros. Sua contribuição é valiosa para a continuidade do canal e eu aprecio todos vocês profundamente. Um agradecimento especial ao João Sites. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E eu vejo todos vocês na próxima semana para mais um Perfis Históricos.